Só para concluir aqui, nós estamos recebendo agora inúmeras ligações de pessoas que também concordam com o que eu estou dizendo aqui. Eu acho que o policial, se ele sai, ele tem que andar armado sim na rua para preservar a vida dele, né? Mas aí eu vejo o exemplo. A lei não é para todos? Eu pergunto aqui, todos não têm que seguir a lei? Aí esse mesmo policial que multou o cidadão lá na rua com um filme no vidro do carro dele, termina o turno de trabalho, ele sai do trabalho dele, do batalhão ou da polícia civil, com o carro dele todo filmado. Aí, se um cidadão falar isso para ele, ele fala, eu vou te prender por desacato. Ou seja, são dois pesos, duas medidas. Ao entrar num local privado como uma chácara dessa, lá é um local privado. Exemplo, a chácara é minha. Fala, aqui eu não quero ninguém armado. Mas eu sou policial militar, o senhor não vai entrar. Era perigoso ele sacar a arma e dar um tiro no cara. Então, eu acho que isso que tem que ser respeitado. Se é um local privado, quem manda na minha casa sou eu. Ah, vim fazer uma visita para você, tá? Deixa sua arma no carro, então. Ah, mas se roubarem, é problema seu. Dentro da minha casa eu não quero que você entre armado. O que falta é respeito, gente. É a gente entender o que é a lei. Porque senão o sujeito que tem a lei na mão, ele faz o que ele acha que deve fazer. Tem uma foto circulando aí no Face, para se ter uma ideia, ainda dentro dessa questão de poder, né, de ter o poder, um marronzinho com o braço para fora e fumando dentro da viatura. Aí vem a pergunta, será que as câmeras do COI estão focalizando ele e estão punindo esse sujeito? Ou a punição é só para o cidadão de bem? Não estou dizendo que ele seja do mal, né? É só para o cidadão comum, retificando aqui. Pelo amor de Deus, né, gente? Chega de matança por pessoas que se apoderam, né, ou se faz valer do poder de polícia e acabam fazendo lambança. Teve uma pessoa, logo quando eu comecei a fazer polícia, acompanhar reportagem policial, o cara atirou na noiva dele dentro do 1º distrito, porque ele era um policial. Então, ele tem uma arma, você não. Você tem que engolir o que ele fala e às vezes até ser humilhado. Eu acho que tem que mudar essa história, gente. E trabalhar com gente não é fácil. Teria que ter realmente uma lei que mudasse isso. Você vai entrar numa festa, deixa a arma no carro, não leva a arma. Mas aí o sujeito fala, eu sou policial, e daí? O sujeito se borra todo para entrar. Acontece um negócio desse. Bom, segundo o mapa da violência no Brasil, só no ano passado 50,3% das mortes violentas de mulheres no país, né, foram mortas por parceiros, ex-companheiros ou familiares dessas vítimas. Quem está na linha para falar com a gente é a terapeuta já? Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente tem aqui terapeuta familiar Simone Bambini. Boa tarde, Simone. Muito obrigado pela sua atenção aqui com o programa. Boa tarde, então é um prazer poder estar aqui com vocês. Tenho certeza que você tem acompanhado muitos casos semelhantes a esse na sua vida como terapeuta familiar, o que leva o sujeito a praticar um ato desse, violento como esse. Ele é um surto, seria um surto psicótico, um ciúme possessivo levaria ou levou, né, o indivíduo a praticar esse crime. Com a sua experiência, tente explicar isso para os nossos telespectadores e também para a gente aqui, a título de informação. Uhum. Então, infelizmente, sim, né, tenho contato, tenho estudado e tentado entender aí esse fenômeno tão complexo da violência doméstica, né? E, infelizmente, a principal causa, né, da violência doméstica é esse descompasso de gênero, né? Essa questão desse poder abusivo que se instaura na nossa sociedade de diversas formas. Você estava falando antes, né, do poder do policial, né, o poder da hierarquia. E nas questões da violência contra a mulher, acontece a questão do desequilíbrio de poder referente ao gênero, né, onde o homem se sente superior
Enfim, esse é o disparador dessa violência. Agora, o que faz chegar num crime já é um outro, já é a complexidade no máximo, né? Você pode ter certeza que o tiro não foi do nada, né? Não começou ali. A gente viu mesmo nessa história aí de São José dos Campos como essa coisa foi escalando, né? A gente fala de escalada da violência. Então começa com o abuso psíquico primeiro, né? O que abusa vai subjugando aquele que é abusado, que vai diminuindo sua força e seu sentido de ser, né, de valor. Então a pessoa vai perdendo a força e a iniciativa, vai se escondendo, vai se envergonhando, vai se culpando e vai ficando à parte da sociedade, propiciando que essa violência continue e escale, né? Então na hora que vem o tiro, já chegou no máximo disso, né? Pode-se falar em surtos em alguns casos? Pode, né? Mas eu acho que não necessariamente é um surto, não. É simplesmente que a violência ela vai tomando um tamanho de descontrole. A pessoa vai se descontrolando emocionalmente cada vez mais, vai ficando cada vez mais forte, mais intensa, né? Uma escalada mesmo, até que chega... Perde o controle numa situação dessa, né? Agora, identificar ambos os lados, né? Tanto a mulher como o homem, um momento que a pessoa está perdendo o equilíbrio. É por isso que eu sempre falo aqui, né? Eu não sei se a Simone vai concordar com a gente, né? Com a experiência dela, pode até não concordar e dar uma explicação mais ampla e clara a respeito disso. Mas o casal, ele tem que notar, né, o momento em que aquilo está perdendo o controle, que o relacionamento está perdendo o controle, para não chegar a esse ponto que a terapeuta falou agora, né? É como uma caixa d'água, ela vai se enchendo ao ponto de transbordar. Quando começa a transbordar, chega no episódio dessa universitária aí, né, e desse policial no final de semana. Seria mais ou menos isso, Simone? Isso. E ela começa bem sorrateiramente, porque como vivemos numa cultura muito violenta, tem alguns comportamentos que são autorizados pela sociedade ainda, né? Felizmente isso vem mudando, eu percebo nas adolescentes, nas meninas, uma mudança muito importante deste lugar, né, da mulher de se perceber senhora dos direitos do corpo, da mente, de tudo mais. Mas, infelizmente, ainda, né, você vê, essa menina era uma universitária, uma jovem, né? E o que talvez não tenha... o começo da violência, ele é sutil. Então, que saia é essa? Que batom é esse? Por que você está vestida assim? E daí vai, né? Você está parecendo uma, né? Não quero falar o nome aqui, claro. Mas isso vai tomando um corpo, né? E a violência é aprendida, né? Ela é aprendida, muitas vezes, esse casal, enquanto filho, viveu uma situação parecida nas suas próprias casas, né? Conviveu com a violência no seu dia a dia e aprendeu. Né? Seria então a gota d'água. Obrigado de verdade, a terapeuta familiar Simone falando com a gente aqui. Obrigado de verdade pela atenção, pelo carinho, e nós teremos outras oportunidades para relatar esse assunto, né? Falar nesse assunto a título de orientação para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Nada, tchau. É o tempo da gente tomar água, a gente já volta. Aguenta aí.